Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui estamos, nosso canal Provérbios W. Se você ainda não é inscrito, peço a você, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha e, se você acha que foi uma boa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas que você acredita que possa aproveitar e usufruir dessa palavra. Hoje eu quero aqui fazer uma menção, uma leitura da palavra de Deus no livro de Neemias no seu capítulo 2, que fala assim: no mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, o rei, eu estava servindo vinho e levei ao rei. Antes disso, eu nunca havia aparecido triste na presença dele. O rei perguntou: por que você parece tão triste? Não está doente? Então deve ser uma tristeza pessoal profunda. Nesse momento, fiquei com muito medo e disse ao rei que o rei viva para sempre, porque eu não estaria triste quando a cidade, o lugar onde jazem os túmulos de meus antepassados, está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. O rei perguntou-me: o que você deseja? Eu orei ao Deus do céu e em seguida disse ao rei: se for o teu agrado, ó rei, caso teu servo tenha alcançado teu favor, envia-me ajudar a cidade dos túmulos de meus ancestrais para que eu possa reconstruí-la. Com a rainha sentada perto dele, o rei me perguntou: quanto tempo durará a viagem? Quando você vai voltar? Assim agradou ao rei enviar-me e marquei com ele o prazo. Eu disse ao rei: se for do agrado do rei, dá-me cartas endereçadas aos governantes dos territórios, além do rio Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, o supervisor das florestas do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões da fortaleza pertencente à casa, para o muro da cidade e para a casa que ocuparei. O rei me deu as cartas de acordo com a boa mão do meu Deus sobre mim. Dirigi-me aos governantes do território além do rio e lhes dei as cartas do rei. O rei enviou comigo uma escolta do exército com capitães e cavaleiros. Quando Sambalate, o Oroni e Tobias, o servo amonita, ouviram a esse respeito, mostraram-se muito descontentes por alguém ter vindo promover o bem-estar do povo de Israel. Oh, glória! Meus queridos, a Bíblia ela é um manancial além de ser um manancial de informações, é um manancial de conhecimento e um manancial de ensino para as nossas vidas. Estamos aí iniciando o ano de 2023. Eu tenho certeza que na virada do ano, não sei se você passou na igreja. Eu passei na igreja, passei lá com o joelho dobrado no chão, orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor por mim, por minha casa, por minha família, por todos aqueles que convivem comigo e até aqueles que não, mas orei ao Senhor, joelhão dobrado ali no chão, pedindo a graça, pedindo a bênção de Deus. E não sei como você passou. Se você passou na igreja, amém. Se não passou, amém. Com seus familiares, não importa. Mas se você estava com Deus no coração, ou ainda tem o Deus no coração, amém. Então a Bíblia aqui nos dá um ensinamento muito grande, muito profundo. Neemias teve notícias lá da sua cidade, Jerusalém, que estava completamente arrasada, destruída, porque Jerusalém ela tinha sido invadida primeiro pelo Império Babilônico, lá do rei Nabucodonosor, e a maior parte do povo foi levada cativa, aquela coisa toda, a cidade foi destruída e jogada ao léu, ficou lá em ruínas durante muito tempo. E aí, Neemias ficou sabendo, através lá de um de seus irmãos, Anani, né? Como estava a cidade. Ele ficou muito triste. E ele era copeiro, servia ao rei e tudo mais. O que isso nos ensina? Talvez, eu não sei, você, como foi o seu ano, né, de 2022, eu tive assim muitos altos, muitos baixos, aquela coisa, muita coisa assim que eu pensava, muita coisa que eu sonhava foi destruída, situações, destruída no sentido assim, poxa, eu queria tanto e não dei conta, eu confiava tanto e não deu certo. Então, muitas situações, talvez você tenha passado por uma situação difícil nesse ano de 2022, seja uma situação espiritual, financeira,
sentimental, saúde, alguma coisa assim. E Neemias, né, ele servia ao rei Artaxerxes, e o rei notou que ele estava triste. Falei, mas vem cá, cara, o que você está tão triste? O que aconteceu? E Neemias explicou para ele o que havia passado. O porquê daquele sentimento assim, de tristeza em sua vida. E o rei, né, perguntou, e aí, o que você quer que eu faça? Neemias, opa, a dica, orou a Deus e foi lá e se apresentou ao Senhor pedindo, olha, me envia te ajudar para que eu reconstrua a minha cidade. E assim o rei concedeu. E ainda Neemias pediu, olha, eu só podia fazer isso, dar umas cartas para o pessoal lá, me ajudar, aquela coisa. O rei concedeu tudo para ele, tudo que ele havia pedido, porque Neemias, ele traçou ali a sua oração e pediu ao rei o que era necessário, o que era preciso para reconstruir. Meu querido, às vezes você pode estar com a vida assim, necessitando uma reconstrução. Talvez ela tenha sido destruída por alguma coisa, ou abalada por alguma coisa, ou está em ruínas por alguma coisa. Mas não se desespere. Faça como Neemias, vá até o rei. Você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Você tem livre acesso ao Rei. Você tem livre acesso a Deus. Chegue-se, aproxime-se dele e peça. Peça a ele. Esclareça o que você quer, o que você deseja, o que você acha necessário para reconstruir. Deus haverá de fazer isso na sua vida. Porque nosso Deus é o mesmo Deus de sempre. É o Deus de Neemias. É o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. Seja sincero com o Senhor. Às vezes você chegou, Senhor, eu preciso disso. Mas cadê? Neemias, ele exemplificou tudo que ele precisava aqui. Ó, me dá cartas. E o rei deu as cartas. Ele pediu, olha, eu preciso que o senhor fale lá com o supervisor, o Asaf, o supervisor das suas florestas, para que arrume madeira para minha casa, para a reconstrução. E o rei assim o fez, assim concedeu para ele. Muitas vezes, meus amados, a gente fica numa situação em que apresentamos para Deus algo, mas a gente não especifica. Deus quer, Ele sabe o que você precisa, bem antes que você chega a pedir ou a pensar, mas Ele quer uma atitude, é necessário uma atitude, é necessário um esclarecimento seu, para o seu próprio bem. Deus espera isso de você, Ele não fica de braços cruzados. Eu tenho certeza que esse ano, se você fizer ali realmente, olha, Senhor, eu quero agir dessa forma, eu quero fazer isso, eu preciso que o Senhor me conceda isso, e se estiver de acordo com a vontade de Deus, aí sim, meu irmão. Eu não estou aqui dizendo para você, não estou fazendo um discurso, não, é o que a Bíblia nos ensina. E tenha certeza também, assim como aqueles miserentos lá de Sambalate e Tobias, né, que se levantaram, opa, peraí, alguma coisa errada não está certa. Os caras ficaram contrariados. O inferno, o reino espiritual, o lá de baixo, como dizia meu menino mais novo, né, ao lá de baixo, ele vai querer atrapalhar a sua caminhada, mas não deixa. Neemias falou, olha, eu não tenho nada a ver com vocês, cara. Eu tenho assuntos mais importantes para fazer do que ficar dando ouvido para as conversinhas fiadas e furadas daqueles que vêm, buzinar no ouvido que nada vai dar certo. Vai sim, meu querido. Basta que você tenha fé. Eu tenho muitos projetos, eu fiz muitos projetos, a campanha lá da igreja, do Projetando, né? O ano de 2003, eu falei, escrevi isso. Aquela cartinha, né? A carta para Deus. Com coisa que Deus tem endereço, CEP. Fala, não, mas do coração a gente especifica aquilo que é preciso. E assim o rei concedeu. E assim eu tenho certeza que Deus vai conceder na sua vida, mas é preciso esforço. Neemias, quando estava lá com aqueles que o acompanharam, reconstruindo os muros, o quê? Era uma ferramenta na mão e uma espada, uma arma na outra. Ou seja, a ferramenta, a sua fé e oração, e a arma, a palavra aqui, a Bíblia,
a palavra de Deus, você tem que meditar nela, confiar de dia, de noite, e saber que o Deus que aqui se apresenta, ele é vivo, ele está vivo. E esse ano de 2023 é um esforço que nós devemos fazer. Devemos nos esforçar para isso, para aprender com Neemias a levantar a nossa vida de eventuais e possíveis ruínas. Essas ruínas ficaram para trás, o lixo, os escombros, o monturo, fica tudo para trás. É igual assim na construção, coloca dentro daquelas caçambas, né? Aquelas caçambonas, ó, despacha, deixa tudo limpo na sua vida. Mas saiba que Deus está esperando, Deus está olhando. Não fique com um semblante triste, apresente-se diante do Senhor, peça a Ele, em nome de Jesus Cristo, e Ele haverá de conceder na sua causa, se for na plena vontade dele. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós.